Muito bem, meus queridos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário que você estiver me vendo. Obviamente, no caso, seria bom dia devido aí ao cenário, mas enfim. Eu sou Leandro Altafim, ou Altafim, alguns de vocês já me conhecem, e a gente tá aqui para falar de um assunto muito bacana e a gente vai esmiuçar esse assunto. E do que eu tô falando? Eu tô falando basicamente das histórias em quadrinhos, ou mais especificamente dos fundamentos da história em quadrinhos. Sim, meus queridos, nós temos aqui histórias em quadrinhos. A gente tem aqui, por exemplo, 4 Estações Samurai, tem uns 110 anos de história e sucesso, e tenho aqui também o meu querido Jay Fox, todos do meu estúdio aqui, o Manga Arts Comic Studios, todos produzidos pelo estúdio, alguns aqui no nosso projeto também de quadrinhos com participação dos alunos, enfim. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Altafim, formado na parte da área de comunicação, sou formado em produção multimídia e pós-graduado em comunicação estratégica e marketing. Também sou professor de mangá, aliás, não só minha paixão, mas minha profissão aí já há muito tempo. Eu sou professor de mangá há 15 anos, já estive no Japão. Enfim, sou um apaixonado aí pelos quadrinhos e também, além de produzir, afinal também sou ilustrador, também sou estudioso da área da nona arte. Bom, devido às apresentações feitas, vou explicar um pouquinho, na parte teórica, sobre como vai funcionar um pouquinho do nosso projeto. Digo isso porque o projeto dos fundamentos da história em quadrinhos, ele se divide em 2 partes, porque nós teremos as partes teóricas e as aplicações práticas, na verdade. Então nós esmiuçaremos, estudaremos a parte teórica dos quadrinhos, entenderemos aí um pouquinho desde sua parte histórica até passando por etapas técnicas, enfim, narrativas, tipos de quadrinhos. A gente realmente vai esmiuçar sobre o assunto e também faremos algumas aplicações práticas. Então a ideia aqui é entender esse universo da nona arte ou da arte sequencial, certo? Então, dadas as devidas apresentações, vou falar um pouquinho agora com vocês dos fundamentos da história em quadrinhos. Muito bem, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Hora de falar sobre arte sequencial, hora de falar sobre histórias em quadrinhos. Muito bem, então, minha gente. Tem aqui basicamente uma página de um dos muitos autores que nós vamos falar. A gente tem aqui a página do Scott McCloud, um dos estudiosos sobre história em quadrinhos. Nós vamos estar utilizando não só ele, como muitos outros nacionais ou internacionais. E a gente também vai falar um pouquinho sobre a ideia de como funciona, o que é basicamente uma história em quadrinhos. Então, o próprio Scott McCloud aqui acaba nos ajudando e nos explicando bastante com um outro autor, nesse caso um autor, eu diria que um pilar para vocês, um pilar das histórias em quadrinhos, que é o Will Eisner. Então, com a ajuda desses 2 pilares aqui, um teórico e um prático, a gente consegue dar uma definição. E o porquê de o Will Eisner, por exemplo, chamar de arte sequencial. Tá? A gente vai para a próxima página aqui. O próprio Scott McCloud nos fala que, por exemplo, uma imagem individual, a gente tem aqui uma sequência de basicamente 5 imagens, a gente tem 5 imagens, mas imagens absolutamente soltas, e essas imagens absolutamente seriam apenas ilustrações. No entanto, quando nós temos uma sequência dessas imagens, por exemplo, uma sequência, uma ação, um movimento, quadro 1, quadro 2, a gente tem um bonequinho, por exemplo, pegando a cartola e no segundo quadro tirando a cartola. A gente tem um ato sequencial. Com isso, automaticamente, nós temos o quê? Uma arte sequencial. Então fica bem didático, fica fácil de entender, embora o universo dos quadrinhos não possa ser definido apenas de forma tão rasa. Digo isso por quê? Porque é um verdadeiro universo, gente. É um universo gigantesco, dividido em diversos processos, diversas etapas, que vai atender diversas demandas. Existem mercados, principalmente lá fora, os maiores mercados que estão no Japão e Estados Unidos, tem o mercado europeu também, que tem o seu nicho muito forte, ou seus nichos muito fortes, além até do próprio mercado nacional, que querendo ou não, vem sendo fomentado nos últimos anos,
Então, a arte sequencial, basicamente, quando nós temos aí uma sequência de quadros formatando ali uma determinada ação, e a partir daí nós temos o que? A história em quadrinhos, né? A ideia da formação da história em quadrinhos. Então, numa definição bem prática e bem simples, nós temos aí o que seria arte sequencial. Muito bem, então, meus queridos, feitas as devidas apresentações, espero que vocês tenham gostado aí desse pequeno teaserzinho falando sobre o universo da nona arte. Eu sou o Altafim, você está no Mangá Display, e agora você vem comigo nessa nova aventura dos fundamentos da história em quadrinhos. Fui!